Pessoal, então a gente está aqui hoje para começar a mostrar para vocês algumas coisas, né? Alguns vídeos que nós temos a esperança que sirvam para ajudar vocês a entenderem algumas coisas da nossa prática lá na cirurgia 1. E hoje nós vamos começar com mostrando para vocês como a gente dá um ponto simples. Vamos fazer uma simulação nessa esponjinha que nós temos aqui. E para começar nós precisamos do fio de sutura. Lembrando a vocês que todo material que vem estéreo, né, envelopado como esse aqui, ele tem alguma orelhinha que serve justamente para isso, para a gente abrir, para alguém que está sem luva, né, abrir no nosso campo sem precisar contaminar o nosso campo. E então o fio de sutura, nesse caso aqui um nylon 4.0, né, vem num envelopinho como esse, nós abrimos e vamos ter logo exposto a agulha, tá? Com o porta-agulha, vamos pegar essa agulha e eu quero mostrar para vocês uma coisa muito importante, que é o seguinte. Desculpe estar manuseando dessa forma, mas é para aparecer melhor no vídeo. Percebam que nós temos aqui a parte onde o fio encaixa na agulha. Nós devemos evitar que o porta-agulha prenda a agulha nessa porção, porque fazendo assim nós temos uma grande chance do fio se soltar. Do mesmo modo, nós devemos evitar de segurar a agulha muito próxima, né, com o porta-agulha da parte ativa, porque vai faltar espaço para o giro que a agulha tem que dar após ultrapassar a ferida, ultrapassar uma das bordas do alvéolo, tá? Então o lugar ideal é próximo sim dessa região final, mas não em cima da área onde o nylon se encaixa no fio. Lembrando mais uma coisa, que devemos evitar esse tipo de encaixe, tá? Por quê? Porque isso vai consumir, vai fazer com que na hora da sutura a gente primeiro bata com o porta-agulha antes de chegar na área de interesse, que é onde está a agulha. Então, fazendo um ângulo de 90 graus, não sei se vocês conseguem perceber o ângulo de 90 graus aqui entre o porta-agulha e a agulha, nós temos, fazendo um ângulo de 90 graus entre a agulha e o porta-agulha, utilizando o porta-agulha mais ou menos nessa porção que vocês estão aí, eu acho até que convém deixar um pouquinho mais para a ponta. Pronto, nós temos a agulha presa adequadamente ao nosso porta-agulha. Esticamos um pouco o fio, podemos fazer isso daqui, mas sem enrolar na mão, embolar, tá? Para os destros, porta-agulha na mão direita, pinça na mão esquerda. Nós vamos iniciar a nossa sutura aqui. Vocês devem dar um desconto porque é muito mais fácil do que na boca, né? Mas o objetivo é esse mesmo, né? Que vocês consigam enxergar tudo o que a gente precisa fazer. Normalmente, um alvéolo, ele não tem essa borda paralela ao solo para a gente fazer a sutura. Um alvéolo, normalmente, ele tem as bordas dessa forma, de certo modo, perpendicular ao solo. Isso facilita a sutura, porque vocês vão ver que aqui, ó, o ideal é que nós entremos com a agulha perpendicular ao plano que a gente quer fazer a sutura, certo? Mas nessa esponjinha daqui, o perpendicular faz com que a nossa agulha fique dessa forma. Fica difícil até para a mão, tá? Fica difícil até para a mão. Mas no caso de um alvéolo, que vocês podem imaginar que as bordas estão mais ou menos assim, fica mais fácil, tá? Então, pessoal, vamos lá para a sutura, né? Como eu falei para vocês, idealmente, ó, eu tirei as mãos do porta-agulha. Isso não deve acontecer, mas só para mostrar para vocês que idealmente é assim, perpendicular ao plano, tá? Esqueci de falar para vocês que nós seguramos um porta-agulha desse modo. Percebem? Que os meus dedos não estão muito enfiados no porta-agulha. Esse é um erro muito comum do iniciante. Colocar os dedos muito para dentro do porta-agulha. Isso dificulta a movimentação, tá? Em porta-agulhas bons como esse daqui, tá? Eu estou falando bom em oposição àqueles que os periodontistas gostam de usar. Mas então um porta-agulha bom como esse daqui, é assim que nós vamos segurar, certo? E então, a pinça na mão esquerda para os destros, pronto.
passei com a minha agulha de um lado para o outro. Nós devemos evitar, ainda mais quem está começando, evitar a tentação de tentar passar de uma vez só nas duas bordas da ferida. Isso é uma coisa que costuma entortar a agulha e fazer com que o nosso ponto não fique tão bem dado assim. Então, para quem está começando, eu sugiro que passe borda por borda, pegue a agulha do outro lado, tá? Às vezes essa pinça aqui não está me ajudando, mas você pode ajudar com o próprio porta-agulha, certo? Evitar isso aqui, pessoal, deixar muito fio solto dentro da boca, ele vai atrapalhar você na hora da sutura. O ideal é que você puxe o fio até que fique uma pontinha meio espetadinha, assim, ó, elevada. Isso vai facilitar na hora de você dar o seu nó. Chegou a hora de posicionar novamente a porta-agulha, a agulha no porta-agulha. Afastamos o fio, tá? E vamos para outra borda. Passei muito longe, perdão. Ok? Então nós temos já a condição aqui de dar o nó de um ponto simples. Costumo fazer assim, 2 para um lado, isso não tem uma regra que seja absoluta, 2 para um lado, prendo o fio pela ponta e vou puxar, tá? Não vou concluir agora porque eu quero mostrar para vocês o seguinte, evitem fazer isso aqui, ó. Percebe a diferença? Eu peguei antes aqui, estou falando para vocês evitarem fazer isso daqui. Porque provavelmente quando eu for puxar o fio, eu vou embolar a ponta e vai dificultar um pouco o meu nó, tá? Então, né, já deixei o fiozinho espetado aqui para cima, 2 para um lado, seguro pela ponta e puxo. Pronto. Percebem? Maravilha. Se houver aproximo as bordas, quando eu percebo que existe tensão e que provavelmente esse primeiro laço ele vai se folgar, quando eu soltar, eu dou uma puxadinha para um dos lados, porque isso dá uma tensão maior e dificulta o retorno. Acabou acontecendo aqui, mas não tem problema nenhum. Acabei não falando para vocês, para fazer mais rápido, mas se as primeiras 2 voltas eu fiz nesse sentido, as próximas eu faço no sentido oposto, horário, anti-horário. E agora, para terminar, mais 2 voltas na direção da primeira que eu dei. E o nó está completo. O ponto simples está dado. Estou segurando a agulha, segurando o porta-agulha, e agora eu tenho que cortar, né, para liberar o meu fio. Eu costumo fazer assim, dou uma inclinada na tesoura para cortar sempre do mesmo tamanho. Pronto. Ponto simples dado. Agora eu vou ensinar para vocês como nós removemos um ponto simples. É muito fácil. Na hora de remover um ponto simples, existe uma regra básica muito importante, que é: nós seguramos com a pinça o nó, basta segurar com a pinça o nó e cortar de qualquer um dos lados do nó, tanto faz do lado esquerdo ou do lado direito. Nesse caso está mais fácil para mim cortar essa parte, mas não teria problema se eu cortasse aqui nessa outra extremidade. Segurando o nó, eu corto o fio e puxo pelo nó. Por que eu tenho que segurar o nó? Porque caso eu segure por outra porção, né, do meu ponto, eu posso, a depender de por onde eu puxo, fazer com que o nó entre na mucosa. Isso pode causar dor, isso pode causar alguma dificuldade na remoção do ponto. Bom, pessoal, agora eu vou ensinar para vocês a dar um ponto em X, que é um ponto muito bom para suturar alvéolos, né? Às vezes com um ponto simples nós ficamos com aquela sensação de que o alvéolo não ficou, as bordas não ficaram tão próximas assim, né? E às vezes dar 2 pontos simples, além de ser mais trabalhoso e gastar mais tempo, acaba também não ficando uma boa distribuição desses pontos dentro do alvéolo. Então nós usamos com muita frequência para alvéolos
de pré-molares e molares, o ponto em X. E como é que nós devemos fazer? Lembrando a vocês, agulha em 90 graus com o porta-agulha, nem pegando muito para a ponta, né? Nem pegando em cima de onde o fio se encaixa na agulha, né? Mas com o porta-agulha um pouco mais para a extremidade posterior do fio. Nós vamos lá começar. Aqui nós temos uma dificuldade que eu já falei para vocês, né? Que nós temos a borda paralela ao solo, o que não acontece no alvéolo. No alvéolo nós temos as bordas da ferida, de certo modo, perpendiculares ao solo, e isso facilita na hora que a gente quer entrar com a agulha perpendicular ao tecido, né? Percebam o quanto eu tenho que dobrar minha mão para fazer isso aqui, mas não tem problema. Vamos lá. Então, vamos supor que esse aqui é um alvéolo e passei a primeira borda, tá? O ideal é que a gente faça tudo isso com a pinça, né? Então agora seria a hora de eu ajeitar com a pinça e tal, mas não é errado se com todo cuidado vocês ajeitarem com a mão. Não é o mais recomendado por conta da possibilidade de acidente com pérfuro cortante. O ideal é que a gente utilize só a pinça mesmo. Então passei de um lado para o outro, tá? Vou continuar aqui como quem fosse fazer um ponto simples mesmo. Perdão que eu fui muito longe aqui. Pronto. Percebam que eu deixei pouco fio sobrando do lado de cá. Isso é o ideal, tá? E agora, né, já que eu comecei dessa forma e vai ficar um X externo, todo mundo pergunta, é melhor X externo ou X interno? Tanto faz, não faz diferença nenhuma, tá? Então nesse caso, como eu comecei passando de um lado para o outro, né, agora eu vou para a diagonal da ferida. A ideia é essa, ir para a diagonal da ferida, tá? Nesse caso eu vou estabelecer que a diagonal seja aqui. Pronto. Passei mais uma vez. Pego do outro lado. Esse tecido é muito... Essa mucosa aqui é muito tensa. Fica mais fácil pegar com o próprio porta-agulha. Estico. E vocês estão vendo aí um xizinho começando a aparecer. Tá? Para vocês enxergarem melhor. Para o mesmo lado agora. Isso vocês podem tentar fazer em casa com qualquer esponja de cozinha, esponja de lavar prato, tá? É altamente recomendável que vocês treinem bastante em casa. A começar pelo abrir e fechar o porta-agulha, coisa que para os iniciantes acaba sendo uma coisa muito difícil. Então vocês percebem que o porta-agulha tem uma cremalheira, né? Essas travezinhas aqui, e ele trava em 3 estágios. Aqui é o estágio, vamos dizer assim, mais apertado, tá? Se vocês quiserem abrir a partir daqui, o que precisa ser feito? Apertar mais. Apertando mais e dando uma leve torção, vocês conseguem abrir. Então, primeiro, segundo, terceiro estágio, eu quero abrir, eu aperto um pouco mais e faço uma pequena torção. A agulha se abre. Sugiro que, assistindo Netflix em casa, vocês fiquem abrindo e fechando o porta-agulha, porque no início isso pode ser mais difícil do que a própria técnica cirúrgica. Enfim, então agora percebam aqui o design, né, dessa sutura, e agora eu vou dar um nó, tá? 1, 2, seguro na ponta e não no meio, e puxo. Dou aquela puxadinha assim para manter tensão no meu nó. Mais uma vez. Mais 2 para o mesmo lado. Enfim, pessoal, então vocês percebem que aqui nós temos um ponto em X, o nosso nozinho. Costumo então segurar fio e porta-agulha com uma das mãos, tesoura na outra mão, cortamos. Está dado o ponto em X. Para remover o ponto em X,
do mesmo modo que para remover um ponto simples. Seguramos e no caso do ponto simples fica até mais fácil, porque eu tenho uma área maior, né, para cortar, um pedaço maior de fio para ser cortado do que no ponto simples. Com a pinça eu seguro o nó. Segurando o nó eu posso cortar em qualquer lugar do meu ponto em X e puxo pelo nó. Lembrando a vocês mais uma vez que o detalhe importante é segurar pelo nó, porque não fazendo assim existe a chance do nó, na hora de puxar o fio, entrar na ferida, o que pode causar dor para o paciente.